Namah Shivaya. Oi pessoal, tudo bem? Então, o Leandro aqui novamente para estar com vocês aí, dando sequência aos nossos vídeos. Muito obrigado por acompanharem aí, por se manifestarem, valeu mesmo. Então, hoje eu vim falar sobre uma dúvida corrente. Na verdade, no canal em si ninguém perguntou, né? Mas isso é uma dúvida dos alunos do curso de formação, isso é uma dúvida das pessoas que vêm praticar. É uma dúvida comum, eu já dei dica de leitura no caso, né? Mas a pessoa quer saber mais, aonde que ela vai fazer referência, onde que ela vai obter esse conhecimento que fala realmente sobre yoga, ou seja, como que esse conhecimento se originou e como que ele se desenvolveu ao longo da história até chegar na gente hoje. Então, para resumir isso de uma maneira bem simples, né? São mais de 7.000 anos de história para resumir em menos de 5 minutos. Mas se a gente pode fazer então uma referência inicial, então a gente tem que se voltar lá para o passado e olhar para Veda. Veda, que são os textos, a gente não pode chamar realmente de texto nem de livro, porque na época o ensinamento era oral. Os Vedas são os mantras que deram origem ao conhecimento do yoga de uma forma que ele pudesse ser passado adiante. Então são 4 Vedas, né? Rig Veda, Yajurveda, Samaveda e Atharva Veda. E eles são onde você tem organizado o conhecimento de yoga. Nos Vedas, então, você tem mantras que falam sobre a origem do cosmos, a origem do mundo, dos seres humanos. Você tem mantras que versam sobre rituais a serem feitos, as ocasiões religiosas, fala sobre as deidades, sobre as quais eu já falei num vídeo anterior também, explicando a razão de serem tantas as deidades, né? Porque os fenômenos da natureza, as coisas boas e abstratas que nos cercam também são muitas e elas representam essas coisas. Então os Vedas versam sobre tudo isso e falam sobre a maneira de obter o conhecimento do eu, que é o objetivo do yoga. Depois disso, a gente tem as Puranas. Puranas que são histórias também organizadas de uma maneira a rever a forma como esse conhecimento estava sendo passado a partir dos Vedas. Então tem diferenças na forma como esse conhecimento é passado, né? As histórias são outras, muitas vezes as Puranas falam de histórias dos Vedas e vice-versa. Para citar uma diferença marcante, por exemplo, então a maioria das pessoas que entrou em contato com o conhecimento do yoga hoje, ou pelo menos viu um quadrinho, uma fotinha em algum estúdio onde pratica, já viu Brahma, o Criador, Vishnu, aquele que mantém, e Shiva, aquele que destrói a criação. Nos Vedas, essa não era a trindade principal. A trindade principal girava em torno do fogo. Era Agni, então o fogo ritual, Indra, o relâmpago, e Surya, o sol. Então, só para citar uma diferença. Então, mesmo conhecimento passado de uma maneira diferente, novas histórias, uma nova mitologia, tudo. Então você tem Veda, num ponto, 7.000 anos para trás, por aí. Puranas, mais ou menos, é difícil precisar esse tipo de coisa quando se fala de Índia, mas por aí, uns 3.000 anos depois, podemos dizer, para ter uma noção. Depois a gente tem Yoga Sutras, famosos Yoga Sutras, condensando e compilando esse conhecimento sobre yoga de uma maneira a formar quase que um manual prático aí. E depois, mais à frente, você tem Hatha Yoga, que é onde começam a aparecer as posturas que a gente conhece hoje em dia, apesar de que hoje a gente conhece trocentas posições. E no Hatha Yoga, né, nos textos clássicos de Hatha Yoga, você tem 5 ali, 17 acolá, dependendo do livro. Então, a forma como isso se modificou de lá para cá, da Idade Média até hoje, a gente tem aí mais ou menos, vamos dizer aí, mais de 1.000 anos, pelo menos. A última grande transformação desse conhecimento catalogada foi o Hatha Yoga. É claro que enquanto isso acontecia, a Índia continuava vivenciando esse ensinamento intensamente, né? Fazia parte da vida de todo mundo lá na época védica e muito tempo depois. Então a Índia começou, a Índia seguiu com esse conhecimento e ele foi se modificando até chegar no que ele é hoje. Não é só para nós aqui no Ocidente que ele chega meio separadinho, né? Postura aqui, mantra colar, rituais ali, o devocional a colar. Hoje na Índia também é assim. Tanto é que se você for para a Índia hoje, sem o menor planejamento, você vai encontrar mais ou menos a mesma dificuldade que você encontra aqui. De achar um bom professor, um bom local, com boas referências. Aí você vai achar um que dê postura, o outro dá postura, não dá mantra, e vice-versa. Então é basicamente a mesma coisa, né? A alteração do conhecimento do yoga
da forma como ele aconteceu aqui no Ocidente, não é exclusividade nossa, né? Ele também aconteceu na Índia dessa maneira. Então, espero que tenha dado para dar uma resumida aí. O tempo é curto, né, para esses videozinhos, mas enfim, para isso que está aí, aberto a dúvidas e comentários. Então valeu pessoal, até uma próxima. Hariom.